Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um programa do canal Todos na Diferença. Hoje estamos encerrando o ciclo de programas em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Na verdade, gente, eram para ser 4 programas, mas ficaremos apenas com 3. Então hoje será uma espécie de 2 em 1. No programa passado, contei para vocês como foi o meu momento da notícia. Como eu fiquei sabendo que meu filho havia nascido com a síndrome de Down há 28 anos atrás. Mudou muito, acredito que para melhor, mas essa questão de dar a notícia ainda está muito envolvida com uma confusão muito grande entre o que é doença e o que é deficiência, né? Então, a pergunta que eu deixei no programa passado é por que ainda hoje, em pleno século XXI, os médicos ainda têm tanta dificuldade de dar uma notícia como essa. Não sei se vocês sabem, mas na Europa, não sei se em todos, mas em muitos países da Europa, o aborto, no caso do nascimento de uma criança com a síndrome de Down, é permitido. Resultado: de 80 a 90% dos casos, os pais optam pela interrupção da gravidez no momento da notícia, né? E por que que ainda acontece isso em plena Europa, né? Não estamos falando de países da América Latina, estamos falando dos considerados países mais civilizados do planeta. Portugal, Espanha, né? Portugal, de 90 a 95% das crianças são abortadas, dos bebês, né? Dos fetos são abortados, né? Por que acontece isso ainda hoje, né? Para começar a conversarmos sobre isso, a primeira questão é ainda uma confusão muito grande entre doença e deficiência. Pensem comigo. O que acontece no imaginário de um médico ao dar uma notícia de que a criança vai nascer com uma doença incurável, né? Médico foi formado para curar, para salvar vidas. Então, como é que ele vai dar uma notícia de que essa vida, essa doença não será salvo? Que os pais vão ter que carregar o fardo de ter uma doença, um filho com uma doença incurável. Essa é a primeira questão. Isso envolve também o porquê os pais ainda levam tanto susto, né? Isso com certeza mudou bastante. Muitos movimentos de pais, de educadores, de especialistas, né? Já estão mudando essa realidade, né? Do por que aquele filho que eu tanto idealizei não veio. Muita gente que está nos assistindo agora sabe do porquê o nome Síndrome de Down. Mas, para os que não sabem, vamos lá. Em 1866, o médico britânico John Langdon Down começou a atender pessoas com uma característica particularizada, né? Ele notou
que eram muito semelhantes, essas características eram muito semelhantes aos mongóis, né, da Mongólia, né, que eram vistos na época como um povo primitivo, atrasado, né? E aí, com essa semelhança, muito por conta dos olhinhos puxados, o primeiro nome dado a essas pessoas pelo John Landon Down é que eram mongóis, os mongoloides. John Landon Down ainda estava muito envolvido com as ideias racistas, eugênicas da época, né? Então ele passou a considerar essas crianças, essas pessoas que estavam chegando no mundo que ele estava recebendo, como pessoas primitivas, atrasadas, com uma única diferença. Segundo ele, se essas pessoas fossem treinadas, talvez elas pudessem ser enquadradas na civilização, né? No mundo visto como normal, né? Essa era a única diferença. Os mongóis não tinham saída, né? E eram primitivos, seriam primitivos por toda a eternidade. Isso, obviamente, mudou muito hoje, né? Mongólia é um país muito grande, etc. e tal. Mas ficou essa ideia, né? Das pessoas mongóis, mongoloides. Só bem depois, em 1958, que Jerome Lejeune descobriu cientificamente que era uma questão do cromossomo 21 a mais, né? Que gerava as pessoas mongoloides. Daí, Lejeune, em homenagem ao Landon Down, criou o termo síndrome de Down. Muitos especialistas hoje defendem, inclusive, a substituição desse nome, síndrome de Down, para pessoas com a trissomia do 21. Né? Com certeza é mais factível, é mais real, condiz melhor com a realidade da condição dessas pessoas. Porém, será que uma simples mudança de nome vai resolver a questão? A questão, a nosso ver, não se resume na mudança de nome, e sim em como a sociedade ainda hoje enxerga as pessoas vistas como diferentes. Pensem comigo, quando eu digo aquela pessoa é diferente, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Ué, mas ela é diferente em relação ao quê? Comparado ao quê? Né? É comparado às pessoas concebidas como normais, ou comuns, ou típicas, e daí tem vários nomes que geram essa dicotomia, né? Que lá no fundo são formas mais simples, mais singelas de separar as pessoas em iguais de um lado e diferentes de outro lado. Enfim, eu pergunto muito para as pessoas, né, qual é o contrário da palavra deficiência. Já fiz essa pergunta em vários programas, inclusive, mas nunca é demais repetir essa pergunta. Então pensem comigo, para vocês,
qual é o contrário da palavra deficiência? A maioria das pessoas responde: o contrário de deficiência é eficiência. Eu até brinco, se você pergunta, caísse no Enem e a resposta não tivesse embebida de preconceitos, de estigmas, a resposta estaria errada. Por quê? O contrário de eficiência não é deficiência, e sim ineficiência. E aí cabe uma pergunta: existe alguém na história da humanidade totalmente eficiente ou totalmente ineficiente? Né? Essa é uma questão para a gente pensar. E é uma questão, a meu ver, muito pertinente à filosofia da diferença. E aí eu emendo uma outra questão. Na dicotomia com e sem deficiência, né? O que está envolvendo esta dicotomia com e sem deficiência. Se deficiência não é o contrário de eficiência, o que é, afinal de contas, deficiência? Quando eu falo, aquela pessoa tem deficiência de vitamina B, o que eu estou dizendo? Que falta vitamina B para aquela pessoa. Então, uma pessoa classificada como com deficiência é uma pessoa em que falta coisas a serem preenchidas pelo fora. Então, é uma pessoa que nasce sobre o estigma da falta, né? Vamos pensar o outro lado dessa mesma moeda. Uma pessoa classificada como sem deficiência. Se formos partir da deficiência enquanto falta, para essa pessoa não falta nada. Portanto, seria uma pessoa perfeita. A perfeição existe? Né? Essa é uma questão fundamental para nós enxergarmos o quanto esta palavra deficiência é uma criação histórica e cultural, né? Essa dicotomia com e sem deficiência, né? Todo o conceito de deficiência foi criado a partir de um outro conceito, o da normalidade, o da perfeição. Se nós chegarmos à conclusão que a perfeição não existe, que essa normalidade é fictícia, e desconstruirmos esse conceito, automaticamente estaremos desconstruindo o conceito de deficiência. Estaremos rompendo com a dicotomia igual de um lado e diferente de outro. Mas a filosofia da diferença vai ainda mais longe, né? Este é um tema que voltará constantemente no nosso programa, né? A filosofia da diferença, né? E o que eu gosto de chamar do seu braço clínico, a esquizoanálise, não enxerga aquilo que a pessoa não tem e não pode. Portanto, não enxerga a falta, apenas enxerga aquilo que a pessoa tem e pode, né? E é bom deixar claro que esse ter e poder é momentâneo, ou seja, né, não tem um limite fixo, né? A partir do que a pessoa tem e pode, ela pode ir muito longe, né? O filósofo Spinoza, lá no século XVII, pergunta: o que pode um corpo? A resposta dele é simples e complexa ao mesmo tempo. Nós falamos muito do corpo, mas não sabemos o que ele pode, porque nós só saberemos experimentando. Essa é uma questão do estigma do termo com deficiência.
né? Chega um momento que a gente chega e fala, agora chegou ao momento final dessa pessoa e não experimentamos mais. Como eu vou saber se a pessoa pode ou não, se ela não experimenta? Então essa é uma outra questão complexa, mas fundamental para nós conversarmos. Então, gente, a questão, já estamos chegando no final de mais esse programa, a questão é não enxergar a deficiência enquanto falta. Aí vem uma questão que é fundamental também esclarecer. Então, isso significa a negação da deficiência, a negação que a pessoa tem deficiência física, tem deficiência visual, tem deficiência auditiva, tem a deficiência intelectual. Esse último termo, deficiência intelectual, é mais complexo, né? Porque, em última instância, a deficiência intelectual não existe. Ela é uma produção histórica e cultural. Essa deficiência só existe a partir do momento que eu estou comparando a pessoa que tem a síndrome de Down, que tenha o autismo, né, entre outras deficiências, a uma pessoa que supostamente não tem nenhuma deficiência. Então a deficiência começa na comparação. Este é outro tema muito importante. Mas vamos pensar aqui na deficiência física, por exemplo, né? É nítido que falta uma perna, falta alguma tem aí uma questão corporal, não é que falta uma perna, né? Que aquela pessoa ela não anda, ela anda de cadeira de roda, então tem uma deficiência motor aí. Essa questão é muito importante, né? E que essa pessoa tem todo o direito de entrar em qualquer ambiente que ela queira entrar. Aí é uma questão da diferença entre o que nós chamamos de inclusão e de acessibilidade. O direito à acessibilidade é inconteste, tá certo? Essa é uma questão fundamental para não gerar distorções, né, nessa fala. Mas uma coisa é acessibilidade, né? Outra coisa é a pessoa viver embebida pela ideia da falta. Essa ideia da falta, inclusive, cabe para todas as pessoas, independente da condição dela. Desde criança é incutido na gente essa ideia da falta e não da potência, que é uma outra palavra muito importante para a filosofia da diferença. Então eu criei uma frase, né, que eu quase estou chegando no final, vou chegar no final, estarei chegando no final com essa frase, para vocês pensarem. Uma pessoa classificada como sem deficiência, desconectada da sua potência, é muito mais deficiente no sentido da falta do que uma pessoa diagnosticada como tendo alguma deficiência conectada à sua potência. Voltando a falar da diferença entre essa questão que eu chamo de inclusão transversal e a acessibilidade, uma pessoa com deficiência física pode ter total acessibilidade ao ambiente que ela queira, um ambiente qualquer que ela queira entrar, mas estar desconectada da sua potência, do que ela tem e pode. Ela pode, ao contrário, num outro exemplo, não conseguir ter acesso
a determinado espaço, mas estar conectada ao que ela tem e pode. Então, ela não vai se enxergar como uma pessoa deficiente no sentido da falta, ela vai reclamar a falta de acessibilidade. Isso é certo, isso é legítimo. Mas ela não vai se sentir deficiente no sentido da falta se ela não estiver embebida pela ideia da falta. É isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Essa temática, coloquem aqui nos comentários dúvidas, críticas, questões, propostas para os próximos programas. E vamos continuar trazendo essas questões inerentes à filosofia da diferença. A ideia é entrevistar pessoas, inclusive, para tratar desse tema, né? Da acessibilidade, da desconexão com a potência, com o que a pessoa tem e pode, né? E para encerrar, então, já que estamos falando nisso, né? É hábito dos programas ligados à inclusão ter a audiodescrição. Né? Em alguns programas eu faço, outros programas não, mas tem uma questão proposital aí. Se formos pensar na filosofia da diferença, que é enxergar a potência, ou melhor, o que a pessoa tem e pode, né? Essa pessoa com deficiência visual, né, não vai se considerar uma pessoa deficiente por conta de não enxergar. Porque eu conheço muita gente que pensa dessa forma, ela não vai estar se enxergando como como atrasada no sentido da comparação com a pessoa que enxerga. Ela não vai se sentir atrasada e nem em falta, porque ela vai estar enxergando aquilo que ela tem e pode. Então ela vai aguçar aquilo que ela tem e pode, né? Que são os outros sentidos que nem a visão. Tem aquela famosa frase que muitas pessoas que enxergam são muito mais cegas do que pessoas que não enxergam, que têm uma visão de mundo muito ampliada. Mas, em todo caso, vamos para a audiodescrição. Sou Guga Dória, tenho a pele branca, cabelos e barbas grisalhos. Atrás de mim tem a parede com tijolinhos aparentes da minha casa da Serra da Cantareira. Um pedacinho da bateria do meu filho, Tiago, e uma janela que não dá para ver muito, mas tem árvores do lado de fora. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Espero que gostem, curtam o programa, se inscrevam no nosso canal e passem a nos acompanhar semanalmente. Até mais.